Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Hoje nosso testemunho é sobre o nosso casamento. Bom, tudo começou em uma oração no meu quarto. Eu estava num momento muito delicado na minha vida e eu fiz uma oração sozinha. Estava só eu e Deus naquele momento. Eu estava no momento que eu estava em depressão, muita depressão mesmo, a ponto de eu pensar em suicídio. Foi quando eu estava sentada, eu cheguei do meu trabalho, eu sentei no chão e chorei muito, muito, muito naquele dia. Foi quando eu pedi para Deus que eu queria ter uma família, porque eu vim de uma família que era desestruturada, não tinha estrutura nenhuma. E eu vi minha mãe sofrer por conta disso também. Então, eu vi todas as fases dela. E eu não queria isso para minha vida, porque tinha maldição hereditária. Então, aquela oração foi a oração mais sincera. Eu não era da igreja, eu cresci no berço evangélico, mas eu não era da igreja. Então, eu sentada no meu quarto chorando muito, eu falei as seguintes palavras: Deus, eu quero uma família, mas eu quero alguém que minha filha ame mais que eu. E passou meses. Então, um certo dia, Deus fez o meu encontro do Wellington, de um jeito bem improvável, de um jeito que ninguém acreditaria que ia acontecer. Eu estava em casa, dormindo, e ele estava na balada, com muita bebida na cabeça, muita mesmo. E através de uma foto que o meu amigo tinha mandado para mim, eu vi o Wellington bem lá no fundo mesmo, ninguém ia conseguir ver ele naquela foto. Mas alguma coisa dentro de mim fez eu enxergar ele. E aí eu conversando com meu amigo, eu perguntei pro meu amigo se ele tinha namorada. E meu amigo ficou bem assustado, porque eu não estava se envolvendo com ninguém depois que eu terminei meu casamento de 8 anos. Quando foi 2 horas da manhã, o meu amigo ele me ligou e quem estava com ele? O Wellington. O Wellington estava bem embriagado mesmo, no mundo mesmo. E aí, a gente conversando, ele pegou e falou pra mim que naquele momento ele não ia conversar comigo, porque ele poderia falar alguma coisa que não seja da conduta dele. Então, passou 3 dias que ele não mandou mensagem e eu também não, eu segui minha vida, como eu segui minha vida. No 3º dia, ele mandou um oi pra mim, e a gente começou a conversar. E aí, passou 2 semanas, a gente conseguiu se encontrar. A gente se encontrou e pode parecer meio loucura, né, isso. Eu falei pra ele ir lá em casa e a gente ia ficar na rua, que minha filha estava dormindo. E aí eu falei assim, eu não deixo ninguém subir aqui em casa, porque eu moro sozinha e tenho uma filha de 5 anos. Então, eu prefiro que você não suba em casa. Aí ele pegou e falou, não, a gente fica na rua, isso. Só que na hora que ele chegou, alguma coisa dentro de mim falava que era pra mim ter confiança, que era pra me confiar. E eu deixei minha filha dormindo. Quando a gente subiu, a minha filha estava andando de moto pela casa. E a Rebeca é uma criança muito tímida. Não é que todo mundo que ela fala, não é que todo mundo que ela interage. E quando ela gosta muito, mas ela não tem muito aquele vínculo. E quando ela viu o Wellington, ela parecia que conhecia o Wellington de algum lugar. Então, ela pegou e ficou conversando com ele, a gente ficou conversando, e nisso a nossa jornada começou ali. Passou os meses, as pessoas, a gente sempre recebia o convite da minha cunhada, da Rosângela, pra gente vir na igreja manancial. Só que eu sempre, como eu cresci no berço evangélico, e eu não queria aquilo, porque a minha família era da igreja. E por conta de uma coisa que aconteceu fora, ela acabou sendo desassociada. Então, a minha família foi destruída por conta disso. Então, o meu bloqueio era achando que eu ia viver tudo aquilo se eu entrasse dentro de uma igreja novamente. Então, eu não queria. Então, a gente tinha aquele bloqueio. Eu não queria. E a minha cunhada falou, então eu vou orar por você.
Então ela começou a orar pela gente. E um certo dia, no momento que eu estava também no auge também, Deus começou a ministrar no meu coração, era no sábado. Deus começou, e aí veio o convite da minha cunhada no meu pensamento. Então eu mandei mensagem para ela e falei: Rô, eu quero ir para aquela igreja que você falou que tinha convidado a gente. Que era na chácara. Que era na chácara ainda. E aí a minha cunhada não acreditou, falou: vocês vão mesmo? Eu falei: sim, a gente vai. Só que eu vim de um casamento que o meu ex, ele debochava quando eu queria ir para a igreja, quando eu queria acreditar em Deus, então ele sempre me colocava para baixo. Então eu fiquei com muito medo e com muito receio de chamar o Wellington. Mas com a minha coragem, com Deus no coração, eu falei assim: Wellington, vamos na igreja amanhã da sua irmã? Eu já esperava um não. Só que foi bem diferente a resposta. Ele disse um sim. A gente vai sim na igreja. E aí a gente foi na chácara, que chegou lá, a gente foi, e eu falei: vou sentar bem lá no fundo, pra ninguém me ver. Ninguém. Quando eu cheguei, eu sentei bem lá no fundo mesmo. Nisso começou a intercessão, começou a hora da apelação, as meninas começaram a interceder, e eu fechei meu olho e comecei a questionar Deus. Comecei a falar: Deus, por que você me trouxe aqui? Se ninguém tá me vendo, se ninguém tá falando comigo, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que? Você não me ama? Por quê? Qual é o motivo de estar aqui? E aí, quando eu fechei a minha boca, o pastor Paulo olhou pra gente e começou a ministrar a nossa vida. Começou a falar grandes coisas poderosas na nossa vida. E nisso, a gente se membrou naquele dia. Eu cheguei e falei: eu quero me membrar. O Wellington falou pra mim: não, foi o primeiro dia que a gente chegou aqui, como assim você vai se membrar? Falei: Wellington, eu quero me membrar. Se você não quer, eu quero, eu vou fazer minha ficha. E aí a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cavanencial começou na chácara nesse dia. Eu também tinha um bloqueio muito grande de me batizar, mas num retiro de jovens, onde eu fui, que não era para mim ir, era para me trabalhar naquele dia, mas Deus estava preparando tudinho para mim. Deus disse que a maldição hereditária ia sair da minha vida, que eu não ia ter mais aquela família, que eu ia ter uma família reconstruída na presença de Deus, e que não foi pelos olhos, e não foi Deus que acabou com a minha família, do meu padrasto, da minha mãe, que é o casamento da minha mãe e do meu padrasto, que sim, foi o homem. Então, eu fui pro retiro. Chegando lá, eu fui sem intenção nenhuma. Fiquei sentadinha no meu canto, não conhecia ninguém, só conhecia a minha cunhada. Fiquei sentadinha no meu canto lá, e aí tinha uma amiga da minha cunhada que foi, a gente começou a conversar, e eu quietinha no meu canto, com muita vergonha. Foi quando eu conheci a Raquel. A Raquel é jornalista, e ela começou a fazer uma gravação com a gente, fazer pergunta do retiro. E eu comecei a falar sobre ela, sobre o que eu estava sentindo no retiro naquele dia, naquele instante. E foi quando eu aceitei Jesus naquele dia e aceitei me batizar. No dia 12 de março eu me batizei. Naquele dia o Espírito Santo falou grandemente comigo. E ele falou que ele ia cuidar de mim, que ele ia cuidar da minha vida, ia cuidar do meu casamento, ia cuidar da minha filha, ia cuidar de tudo, que era para me entregar na mão dele, tudo. E simplesmente eu levantei a mão com a presença de Deus muito grande na minha vida aquele dia. Então eu simplesmente levantei a mão e falei, quando o pastor Paulo falou, quem aceita se batizar? Quando eu dei conta, minha mão já estava levantada e eu chorava muito. Porque não fui eu que escolhi, foi o Espírito Santo que escolheu por mim naquele dia. Porque eu precisava dar um passo para ele dar um passo para mim.
E aí começou uma guerra entre a carne e o espírito, né? E eu continuei firme na presença de Deus. Então, no Júlio de Resposta, eu pedi uma confirmação para Deus. Falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Porque eu não quero ter um casamento falido, igual da minha mãe. Eu quero ter uma família. E aí Deus me levou naquela oração no meu quarto. E Ele disse para mim, quem te deu tudo isso, quem fez o encontro com você e o Wellington fui eu. Quem vai fazer grande coisa na sua vida vai ser eu, não vai ser o homem. Então, no Júlio de Resposta, no penúltimo dia, Deus deu a resposta para mim, que eu ia casar dia 7 de setembro. E eu não tinha absolutamente nada. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha vestido, eu só tinha fé, muita fé. E aí, quando a gente terminou a oração, eu olhei pro Wellington e falei, Wellington, a gente vai casar dia 7 de setembro. Eu não sei que dia, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai casar dia 7 de setembro. E a reação do Wellington foi essa. Eu achei loucura, né? Porque era já do próximo mês praticamente, né? Um mês para organizar tudo, entendeu? Aí Deus foi colocando pessoas na nossa vida, gente que nem falava com nós, nem conhecia a gente. Foi colocando pessoas, falou, ó, nós vai pagar o vestido, nós vai pagar sua roupa, o seu terno, nós vai fazer isso, vai fazer decoração. E foi preparando tudo pra gente, né? Aí chegou o dia 7, nós nos casamos aqui na igreja, né? Uma coisa que ninguém pode tirar de nós, né? Que foi o primeiro casamento da Manancial, entendeu? E é aí que começa a nossa história, com a Igreja Manancial. Foi a Jussara, a Thalita, o Marcos, a Rosa, todo mundo, eles ajudaram de alguma forma a gente, todo mundo. E foi lindo mesmo. Não tinha só a presença de Deus, quer dizer, não tinha só a presença das pessoas, mas tinha especialmente a presença de Deus. Tinha anjos em cada canto dessa igreja. Foi quando a minha filha começou a chorar muito, quando a gente foi abraçar ela começou a chorar muito. E eu perguntei por que ela estava chorando. E ela disse para mim que estava muito feliz. E ali eu entendi que eu não ia ter mais a vida da minha mãe. Que a maldição hereditária estava quebrada naquele instante. Que eu ia ter uma família na presença de Deus. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que independente de qualquer coisa, a fase que a gente passa, Deus sempre vai estar com a gente. Sempre mesmo. Amém. Amém.